Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, sexta-feira, dia 16 de dezembro, último dia aí da semana. Vamos analisar o mercado. Vou falar bem do curto prazo hoje. Vou trazer uma análise de price action para vocês do curto prazo, porque eu tô de olho até para abrir uma operação aí nos próximos dias, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal também, para mostrar que esse conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, bora lá ver preço, que é o que a gente mais quer saber e é o que importa. Se a gente puxar o BTC no gráfico de 4 horas, a gente vai ver que estávamos em um canal de alta, né? A gente tinha essa movimentação aqui bem clara dentro do canal de alta e a gente fez o rompimento para baixo desse canal aqui durante essa madrugada, beleza? A gente tem alguns pontos interessantes aí no BTC, bem aqui abaixo a gente vai ter um bom suporte. Na verdade, essa região que ele já bateu aqui hoje já é um suporte, já a gente tem esse fundo anterior deixado aqui para trás, mas eu acredito que ele pode cair aí um pouquinho mais, vir buscar pelo menos esse outro suporte aqui, mas pode ser que ele volte para fazer um pullback e retestar o rompimento desse canal, beleza? Se a gente olhar para um gráfico mais curto, um gráfico de 15 minutos para fazer uma operação no curto prazo, a gente vai ver que a gente tem a perda do canal aqui, né? Vocês verem essa parte mais branca aqui, ó, mais clara, é exatamente o canal, só que eu tô olhando para o gráfico de 15 minutos, a gente perdeu o canal e eu espero que ele venha fazer possivelmente um reteste da perda desse canal. Se o mercado voltar para dentro do canal, beleza, essa operação não será válida que eu vou fazer. Mas se o mercado voltar a tentar subir aqui e rejeitar o canal que foi perdido, rejeitar essa região aqui que também vai junto com 0,5 de Fibonacci, eu vou abrir uma operação em short aqui, uma operação do curto prazo mesmo, assim que eu tiver algum sinal que a perda desse canal aqui ela vai ser confirmada, ou seja, ter um candle com sinal de reversão, um candle que mostre uma certa força na ponta vendedora, vou abrir uma operação de short aqui para simplesmente vai ter um stop super curto para ir buscar pelo menos a perda aqui dessa base essa base aqui embaixo, esse suporte aqui embaixo, que é exatamente esse suporte que ele já segurou. E aí eu vou esperar por uma queda mais ou menos até esse suporte. Então eu tô falando que dependendo de onde que ele for, ainda não sei até onde que o mercado vai, eu tô acompanhando. Por que que eu tô falando que eu vou abrir essa operação shortando no gráfico de 15 minutos? Simplesmente, se você olhar no RSI, você vai ver que as coisas mudaram no RSI. A gente entrou com força vendedora exatamente nesse momento e quando o RSI ele está chegando em sobrecompra, a gente está tendo a formação de um topo mais baixo do que o topo anterior. E aí é exatamente isso que eu vou buscar. Eu vou buscar esse pullback aqui do mercado, o mercado fazendo esse pullback aqui. Junto com isso, eu vou buscar o RSI também em patamares de sobrecompra. Chegou em sobrecompra, teve esse pullback, confirmou, deu um candle de reversão, um candle de rejeição da perda desse canal aqui. Vou abrir uma operação em short no BTC, mas isso daqui é realmente um trade, vai ser um day trade, vai ser super curto isso daqui, super rápido. Só tô aguardando esse sinal aqui para fazer essa entrada. Lembrando sempre, primeiro tem que aguardar o candle de rejeição, tem que ter um sinal de formação de topo, um sinal de rejeição com o RSI no sobrecompra, beleza? Isso aqui não é recomendação de investimento até então, porque você não vai saber o momento que eu vou entrar e você também não vai saber o momento que eu vou sair. Então você não faz nada seguindo o que outra pessoa simplesmente está falando para vocês. Isso daqui não é recomendação de investimento, é simplesmente abrir a mente para esse momento. E por que que eu falo isso? Porque a gente teve o S&P formando um topo, ficou bem feio a formação do topo do S&P quando a gente olha para o gráfico diário do S&P, olha só, a gente vê que o S&P formou um topo mais baixo do que um topo anterior, a gente rejeitou a linha de tendência de baixa de todo o ciclo e o pior, a gente fez um topo duplo aqui nessa rejeição. O mercado tentou uma, o mercado tentou
2 vezes e rejeitou. Se a gente olhar para o S&P Spot, a gente vai ver que tem exatamente um gap aberto aqui, ó, nessa região. Então eu espero que o S&P, no mínimo, ele venha buscar essa região aqui dos 3.800, beleza? Então, no mínimo, eu espero que o S&P pare a queda dele nessa região. Talvez a gente não pare nessas regiões, tá? Essa rejeição aqui do S&P ficou bem feio. A gente pode falar que o nosso rally de Natal não vai acontecer. A gente teve o Fed aumentando a taxa de juros em 0,5, beleza? Aumentou em 0,5, só que a gente teve uma expectativa para o ano que vem diferente, de que os juros vai se manter alto durante um tempo. Isso daí deu uma sacudida no mercado, então a gente pode ter o mercado caindo um pouquinho mais aí nesses próximos dias, né? A gente pode ter, na verdade, um rally para baixo e não um rally para cima. Por isso até que o LED está vermelho ali e não azul, beleza? Mas isso daqui, a gente falando de curtíssimo prazo, tá, galera? Primeiro ponto de tudo, você tem que saber separar time frame. Você tem que saber separar que gráfico que você olha, que tipo de operação você faz. Cara, investir no longo prazo é uma coisa, investir no curto prazo é outra coisa, fazer um day trade é uma coisa, fazer um swing trade é outra coisa. Você vai estar olhando para gráficos, para time frames diferente. Por exemplo, eu tô falando aqui de um time frame de um gráfico de 15 minutos, isso daqui não vai ser uma operação que vai ficar aberta durante muito tempo, vai ser uma operação curta, simplesmente com pouco gain também, a volatilidade vai ser baixa, tanto para loss quanto para gain. Pô, tô falando que dependendo de como for aqui, sei lá, vai ter um loss de 0,5% para um gain que eu tô falando aqui de 2%, talvez, se a gente chegar aqui, ó, até essa parte mais baixa aqui, não sei, depende até onde que o mercado vai, não dá para saber, mas eu tô falando de um gain de 2%, não tô falando de quase nada isso daqui, simplesmente para brincar. O mercado tá muito chato, né? Muito parado, muito... Então, ainda mais nesse período, cara, a gente vê que muitos players estão saindo do mercado, tá todo mundo tirando férias e durante esse período eu quero brincar um pouquinho. É exatamente isso, brincar, porque o meu maior capital, ele tá investido no longo prazo, beleza? Só pra gente separar as duas coisas. Curto prazo, negativo, a gente tá entrando em tendência de baixa no curto prazo, porque se a gente puxar o gráfico de 4 horas, a gente vê que saímos da estrutura de alta, que era topos e fundos ascendentes, e começamos a voltar em patamares do fundo anterior. Há uma alta probabilidade da gente vir fazer um topo mais baixo do que o topo anterior para ir buscar um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Beleza? Então, pensando nisso, a gente está revertendo a tendência do curto prazo. Estávamos em tendência de alta dentro desse canal de alta e agora a gente está revertendo a tendência. A gente pode até falar que aqui foi um topo, mas eu esperaria um topo maior aqui para depois confirmar um topo mesmo da perda do fundo anterior. Aqui achei que foi super curto, estava no meio ali das notícias e tudo, então acho que foi super curto, beleza? Mas dito isso daí que eu espero para os próximos dias mais queda no mercado cripto. Isso tanto para BTC, isso quanto para Ether também. A gente vê que o Ether tinha formado uma cunha ascendente aqui, maior probabilidade de fazer o rompimento para baixo, fez seu rompimento para baixo. Eu vejo que ele perdeu um fundo anterior que ele tinha aqui, ó. Se a gente der um zoom num gráfico de 15 minutos, por exemplo, a gente pode ver que ele está voltando para retestar o fundo. Exatamente esse fundo que foi perdido, ele está voltando aqui para retestar esse fundo. Eu espero que o Ether ele vá voltar para esses patamares aqui dos $1.100. Não vejo que ele vai parar essa queda antes dele chegar lá, porque ele já perdeu esse fundo anterior aqui. O Ether ele tá um pouco mais avançado do que o BTC em termos de queda, porque ele já perdeu esse fundo anterior aqui. O que ele for fazer aqui, ele vai buscar simplesmente um topo mais baixo do que esse topo aqui. E aí, se continuar nessa movimentação de baixa, ele vai tender a perder um fundo que for deixado para trás. Não sei onde que ele vai deixar esse fundo, não sei se esse fundo vai ser deixado exatamente aqui. A gente tem que aguardar pelo menos uns 3 candles para ter uma movimentação de reversão, mas eu vejo que o Ether a gente pode voltar aí nos próximos dias para o $1.100.
dólares, beleza? Então, pensando nisso, pensando que o cenário reverteu, que a tendência do curto prazo reverteu, opa, eu vou operar a favor dessa tendência. A tendência acabou de reverter, cara. Então, a gente está entrando em uma nova tendência de baixa, num gráfico super curto, vou fazer operação pensando nessa tendência. Quando eu falo com longo prazo, para vocês, cara, o longo prazo, nada do que eu falei serve, porque no longo prazo a gente tem outro tipo de análise. Quando a gente tem um longo prazo numa cabeça de investidor, que é um cara que pensa no ciclo do mercado, ele vai simplesmente usar a análise on-chain para entrar em regiões de capitulação e para sair em regiões de euforia. E, cara, entrar em região de capitulação não é entrar no preço mais barato, é simplesmente dividir um capital que você tem para fazer um dollar cost average em uma região de capitulação e para você fazer uma distribuição em uma região de euforia. Ou seja, o investidor, o cara que pensa em ciclo de mercado no longo prazo, ele coloca um chapéu diferente e ele vai simplesmente montar uma estratégia aonde vai levar anos para ele encerrar aquela operação. Ele abre uma operação na capitulação e ele fecha essa operação lá na euforia. Então depende, cara, que chapéu que você quer vestir. Quer vestir o chapéu de day trader? Olha lá, gráfico de 15 minutos, ali no gráfico você analisa, opera a favor da tendência. Se você quer investir em ciclos, se você é um investidor, você vai entrar em capitulação, você vai entrar no meio do caos, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, já dizia Warren Buffett. Então, o investidor, ele tem essa característica de buscar a capitulação e sair na euforia. E aí, o investidor, já estamos em fase de capitulação, já temos o MVRV em preço muito descontado, preço abaixo do preço justo, já temos o NUPL em fase de capitulação, mesmas fases que aconteceram em 2018, abaixo dos 4.600, que aconteceram em 2020, na agulhada ali também. Então, você pensando como investidor, você faz uma análise on-chain, você faz um aporte nessa região e você simplesmente sai em região de euforias. E aí pode gerar uma dúvida na sua cabeça. Pô, por que o cara é investidor, ele vai colocar um capital ali e ele vai esperar 3 anos? Por que ele vai esperar todo esse tempo para fechar uma operação? Por que o cara pensa tão no longo prazo? Não seria melhor o cara ficar operando ali no curto prazo? Depende, cara. A resposta para isso é exatamente depende. Porque saca só, eu acabei de falar para você que eu vou abrir uma operação num day trade caso a gente venha chegar ali nos patamares que eu falei, vou abrir uma operação em short, tal, vou abrir um day trade. O que eu vou buscar com esse trading? O que exatamente eu vou buscar? Cara, eu vou buscar um gain de 2% para um loss de 0,5%. Então, o que eu vou buscar é 2%, se eu conseguir chegar nos 2%, porque pode ser que eu pegue 1% só ali, não sei, não dá para saber. Mas ainda não aconteceu ali para estar planejado aonde que é o stop, aonde que vai ser o gain também, não tá planejado nada. Então, eu vou buscar, por exemplo, isso, cara, não vou esperar muito mais do que 2%, não vou esperar 5%, 10%, não vou esperar. Então, num day trading, eu vou esperar esse tipo de recompensa. Já um investidor é diferente. O investidor, ele vai pensar em uma recompensa diferente. Se o cara aporta na fase de capitulação, que é simplesmente fazer um custo médio aqui dentro, e ele vende em uma zona de euforia, que é fazer uma distribuição aqui em cima, a gente está falando que o cara teria um custo médio exatamente aqui e o cara teria um custo de venda exatamente aqui. A gente está falando que o investidor, ele vai levar 3 anos para fechar a operação, mas ele vai estar buscando um lucro de 1.200%, por exemplo. Então, quando você tem a opção de vestir o chapéu de day trader, swing trader, position trader ou investidor, você está simplesmente setando também as suas expectativas de risco e retorno, de porcentagem de lucro, porcentagem de perda também. Então depende, cara. Quando você faz a análise, a primeira coisa que você precisa fazer quando você sentar na cadeira é se perguntar: que tipo de profissional eu estou sendo nesse momento? Eu estou sendo um day trader? Eu estou pensando para hoje? Eu estou pensando para amanhã? Eu estou pensando para semana que vem? Eu estou pensando para daqui 3 anos? Porque cada pensamento, cada profissional que sentar na cadeira vai ter uma resposta diferente.
diferente. É assim que funciona o jogo. Não ache que porque... Pô, eu falo que a gente tá em fase de capitulação, que eu tô comprando, que eu tô aportando, que eu tô simplesmente montando minha carteira, não acha que eu não estou pensando que, pô, nos próximos dias o mercado pode cair mais, a gente pode perder o fundo, a gente pode ir mais baixo. Claro que eu tô pensando em tudo isso, mas para aquele investidor, pro Gui Teles investidor que sentou na cadeira, beleza, tá tudo bem, porque eu tô pensando daqui 3 anos. Agora, se eu sento na cadeira querendo lucro rápido ali no mesmo dia, na mesma semana, aí eu tenho que ter uma mentalidade diferente, beleza? Então, quando a gente olha para o longo prazo, a gente está em grandes oportunidades. Quando a gente olha para o curtíssimo prazo, tô falando de gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, cara, é gráfico de day trading mesmo, é sentar na cadeira como um trader, como um day trader, cara, simplesmente outras movimentações, simplesmente movimentações para baixo. Olha só as médias estão apontando para baixo. Se eu descer o time frame ainda para um gráfico de 5 minutos, eu consigo ver mais claramente as movimentações que estão acontecendo. O gráfico de 5 minutos, ele vai me antecipar quando a gente entrar em sobrecompra nos 5 minutos, e aí eu vou buscar por essa operação no gráfico de 15 minutos, beleza? Bom, isso pro BTC, curto prazo, feio pra caramba. Ether, curto prazo, feio pra caramba. Cara, a Cardano, a ADA, eu não sei qual ativo tá mais feio do que a Cardano, porque simplesmente a Cardano durante esse ciclo aqui, cara, se o BTC não fez nenhum respiro de alta, se a gente não teve o BTC fazendo nenhum topo de reteste, pô, a gente perdeu os 30, não retestou, na verdade a gente perdeu 52 retestou, a gente perdeu os 40, não retestou, a gente perdeu os 30 e não retestou, a gente perdeu os 18 agora, os 18 foi retestado, mas a gente não retestou nem 30 nem 40. Cara, a Cardano não retestou nada. Olhando pro price action da Cardano, ela simplesmente tá sem freio. Cardano tá caindo durante o ciclo, cara, igual jaca madura, velho. Olha só, o negócio tá indo sem freio para baixo. Eu não vejo que a gente vai ter paradas da Cardano antes dessa região aqui de 19 centavos, né? A gente vê que Cardano já perdeu o topo do ciclo anterior, né? O topo que era bem aqui em cima, beleza? $1,40. Depois ela perdeu esse segundo topo aqui, que ela se segurou bastante mais com a queda do BTC. Perdeu também os 40 centavos e vejo que Cardano não vai parar antes dos 20 centavos aqui, antes dos 19 centavos. Se a gente olhar mais para o curto prazo da Cardano, a gente pode puxar um gráfico aqui ó, de 4 horas, a gente vai ver que Cardano continua sem freio em um novo canal aqui. Ó, tem um pequeno canal aqui dentro, um canal de baixa, olha só, ela está seguindo sem freio nessa queda. Perdeu novamente o fundo aqui ó, na data de hoje, ela tá perdendo esse fundo que ela tinha estabelecido aqui nos 30 centavos e simplesmente tá indo embora. Eu vejo que ela tá sem parada aí, não sei como que ela vai se comportar, se ela vai perder esse canal e buscar aqui direto ou se ela vai descer dentro desse canal aqui, mas é um ativo para ir acompanhando, é um ativo que está dando boas oportunidades de short também, porque ela está nessa mega estrutura de baixa e a gente vê que quando ela entra com RSI em sobrecompra, ela está simplesmente formando o topo, né? Se a gente olhar aqui, ó, RSI, deixa eu pegar essa linha aqui, ó, que é melhor. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem RSI em sobrecompra, bateu o topo. Opa. Ó, RSI em sobrecompra, bateu o topo, beleza? RSI em sobrecompra, bateu o topo. RSI em sobrecompra, bateu o topo. Divergência no RSI, topo. E ela tá indo assim. Então a gente puxa o gráfico de 4 horas e a gente vê que a Cardano, quando ela tá batendo RSI em sobrecompra, ela tá formando topo, entregando novas quedas. Olha só, divergência no RSI, tá tendo bastante divergência no RSI. Então você começa a buscar por padrões, ó, tá vendo? 2 vezes, ó, divergência no RSI, divergência no RSI, divergência no RSI, divergência no RSI. Aqui na hora que ela chegar em sobrecompra novamente, der divergência na RSI, ela vai entregar novas quedas no gráfico de 4 horas. Isso daqui vai dar uma oportunidade também de shortar o ativo, mas no swing trading. Por que swing trade? Porque eu estou olhando para um gráfico de 4 horas, então dá uma operação de short
mais longa, durante um período maior, beleza? Então, olhando para todo o mercado, eu vejo que aí pro curto prazo a gente tá bem bearish com tudo que tá acontecendo, principalmente o S&P aí tendo essa queda. Primeira parada que ele vai dar ali vai ser nesse gap que ele abriu. E aí, quando ele chegar nesse gap, eu sempre falo para vocês, a gente tem que analisar os pullbacks. Primeira coisa que a gente precisa encontrar em um pullback é a primeira parada. Aonde o mercado parou? O mercado parou aqui, entrou candle de força, beleza, se entrou candle de força, a gente vem, analisa, vê que ponto que ele parou, vê se tem probabilidade dele subir ou se vai ter mais probabilidade dele fazer um topo mais baixo do que o topo anterior, beleza? Então, nesse momento, estamos analisando o pullback. O pullback ainda não acabou. Espera cair, deixa a faca cair, e aí na hora que der um sinal de reversão, a gente toma algumas decisões, beleza? Bom, o que eu queria falar aqui com vocês também da análise on-chain é que a gente tem um long term holder voltando a acumular bastante, né? A gente teve um pouquinho ali de venda do long term holder, só deixa eu tirar isso daqui, deixar em porcentagem. A gente teve uma queda ali de mais ou menos 2% no supply da mão do long term holder e a gente já vê que a gente já voltou aqui quase 1% já de volta na mão do long term holder depois ali da queda da FTX, beleza? O que eu gosto de olhar é o consolidado aqui no geral, mas não fico olhando dia após dia se long term holder vender 1% ou se não gosto de olhar muito isso, eu gosto de olhar mais o ciclo. Eu vejo que eles seguem acumulando, o que eu olho assim pro curto prazo é para saber se os caras perderam ou não a confiança deles em comprarem na fase de capitulação. Se eles perdem a confiança em comprar na fase de capitulação, aí, cara, desculpa, corre para as colinas, porque se o long term holder, que é o cara que compra no caos de todo o ciclo do BTC por tudo que aconteceu, se esse cara perder a confiança, aí sim corre para as colinas, porque o negócio pode ficar feio mesmo. O buraco pode ser muito mais embaixo do que das regiões que nós estamos, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Eu desejo um ótimo final de semana a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa semana aí de análise. E na segunda-feira a gente tá de volta trazendo novas análises aí para vocês, beleza? Grande abraço, tamo junto, te vejo na segunda. Valeu!